Aleluia. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te dar graças pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua vida, Pai, em nós, operante em nós. Obrigado porque podemos desfrutar dela. Obrigado porque podemos perceber isso no nosso dia a dia e podemos dizer só podia ser o Senhor. É a vida do Senhor operando em nós. Obrigado porque nós somos livres, Senhor. Em Cristo Jesus nós somos livres. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que você fez por nós. Obrigado pelo lugar que você conquistou para nós. Porque você disse, eu vou conquistar um lugar para você, eu vou preparar um lugar. Eu quero te dar graças por esse lugar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar nossa série de ministrações sobre cura, mas eu quero falar especificamente sobre a nossa condição em Cristo Jesus. E para isso eu quero começar falando, quero pedir que você abra sua Bíblia em Provérbios 10, versículo 22. E a gente vai falar sobre a bênção do Senhor. O que é? Vamos falar sobre o homem sem a bênção e que a bênção é espiritual. Então, para esse primeiro ponto, a gente pode perguntar o que é a bênção. Você já se perguntou o que é a bênção? Vamos ler em Provérbios 10, 22? Diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Algumas versões a gente lê, e ela não acrescenta dores. E só analisando esse texto, a gente pode entender que a bênção tem um autor. Tem alguém de onde se origina a bênção. E o texto diz que a bênção é do Senhor. A bênção do Senhor enriquece. A ação que essa bênção faz é enriquecer a nossa vida. E aí, talvez alguém possa pensar em valores. Mas quando o texto diz a bênção do Senhor enriquece, quando as pessoas pensam em riquezas, pensam em alguma coisa ruim? Pensam em uma coisa boa, muito boa. Tanto é, eu lembro de Jai, esses dias atrás, falando de um momento que que estavam com um grupo de evangelismo, não foi isso, Jai? E entraram numa casa que era de alto requinte. Então, aquilo ali, aquele padrão, aquela riqueza era algo muito bom. Só que aquela riqueza, como o próprio Jair falou, citou aqui, não era o suficiente para aquelas pessoas. Tanto é que eles foram enviados por Deus para suprir a necessidade que eles tinham da palavra. Então, o texto diz que a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. É dicotômico. Eu estava estudando esses dias e os cientistas dizem que o nosso cérebro, ele é dicotômico, ele faz diferenças. Na hora que ele está no lado A, ele não está no lado B. Se a gente foca em fazer uma coisa X, a gente não vai focar na coisa Y. E é exatamente o que o autor aqui em Provérbios está fazendo. Dizendo, a bênção do Senhor enriquece. E ao contrário, ela não faz, ela não acrescenta dores. E eu fui pesquisar o significado de bênção. No hebraico, no grego e o que se diz popularmente hoje. O que as pessoas pensam popularmente, o que é a bênção. Então, no hebraico, é a palavra berakha, que quer dizer, ou tem o sentido de conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos. No grego, é a palavra eulogia, que quer dizer louvor, gratidão, consagração ou benefício. E o que se diz hoje, nesse tempo, é que
a bênção é um benefício divino que se deseja alcançar. Agora, se você consegue perceber a diferença entre os três, no primeiro foi algo concedido, que é seu, e você usufrui, e não é algo que alguém, vamos dizer, que você simplesmente espera, é algo que é seu. Você consegue entender? Eu estou sendo clara? No último, que é o significante, não significado. Significado é aquilo, por exemplo, que estudiosos aqui do grego e do hebraico ou do português disseram, a gente estudou e disse, esse é o significado. Mas o significante é aquilo que as pessoas pensam sobre. Então, você pode ter um significante de várias coisas. Por exemplo, um significante clássico do pastor Wagner é o lugar chamado feito. Porque ele extraiu do texto e pode ser que alguém extraia outro sentido ou outra fala. Mas o lugar chamado feito tem um significado específico para ele que nós, quando ouvimos, já sabemos o que é. Então, quando as pessoas pensam em bênção hoje, elas não pensam em algo que é dela, que elas já possuem, mas pensam em algo que elas precisam de Deus. Eu estou indo buscar a minha bênção. Eu vou àquele culto porque Deus vai me abençoar. Sendo que o significado do texto é algo que já é dela, já é liberado para ela. É algo que... Amém. A gente vai avançar nisso. Aleluia. E para isso, para a gente entender um pouquinho melhor e fixar desse significado do hebraico, a gente vai ler Gênesis 1. Gênesis 1, do versículo 28 ao versículo 30. Gênesis 1, 28 ao 30. E diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo o animal da terra, e a toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. Então, Deus tem uma atitude para o homem, que é, quando a gente leu o versículo 28, a primeira ação de Deus aí é que Deus abençoou. Aí Deus abençoou, Deus concedeu um poder para... E o texto diz que por causa dessa bênção, por causa desse poder, agora o homem iria frutificar, ele iria ser próspero, ele iria ser fecundo, ele iria dominar. E quando a gente fala de domínio, aí a gente já fala diretamente, a gente pode falar diretamente sobre essa área de cura. Porque em Cristo Jesus nós temos um lugar, nós temos uma condição, nós estamos acima, como o apóstolo Paulo diz, mas as doenças, elas são teimosas. Elas teimam em vir dizer, você é doente. Parece discurso repetido, porque toda vez que alguém vem aqui, diz isso. Parece discurso repetido. Mas a doença, ou essa coisa que vem, que não vem de Deus, vamos dizer assim, ela é teimosa, ela vai buscar dizer para você, você é doente, você vai morrer disso. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus antepassados dos seus antepassados, dos antepassados que você não sabe nem que existiu, morreram disso, você vai morrer disso. Só que existe uma condição espiritual em Cristo Jesus que fala sobre essa bênção.
E eu não vou me adiantar, eu quero ser bem específica nos textos. Aqui, Deus está falando que Ele abençoou e Ele liberou ordens. O homem tinha que fazer algo com essa bênção, porque essa bênção já era dele. Frutificar, multiplicar, dominar, plantar, colher. Deus liberou algo, Deus liberou uma palavra e o homem tinha que produzir a partir dessa palavra. Essa era a bênção de Deus. Fala assim, eu sou abençoado. Então, bênção é algo que Deus libera, é a palavra que Deus libera, é o que Deus diz que você é. É um lugar espiritual que Deus diz que você é. É a sua realidade, é a minha realidade. Então, nós somos abençoados. Então, ali, Adão e Eva, eles estavam vivendo em um estado de completa bênção. Mas algo aconteceu e a gente sabe que quando eles pecaram, eles saíram desse lugar. Eles perderam essa condição de domínio. Eles perderam essa condição também de ser frutíferos, de serem prósperos, porque às vezes a gente só fala do domínio. Mas eles perderam todos os outros verbos que Deus fala. Seja isso, faça aquilo, eles perderam esse lugar também. Então, o meu segundo ponto, e eu já estou pulando várias coisas aqui. O homem sem Deus, ele não está na bênção. Esse é o segundo ponto. O homem sem Deus não está na bênção, mas em maldição e em estado de condenação. Eu estava dando aula para o Petras Kids aqui no último sábado e eu achei muito interessante, porque o título do nosso estudo é A Mensagem do Evangelho, e nesse tópico específico, falava da condição do homem sem Cristo e que o único caminho era Jesus. E o único caminho é Jesus. Mas, especificamente, ele se opõe a esse estado de bênção. Por quê? Porque o homem, nesse estado de condenação, ele ainda diz assim, o estado de condenação é terrível. E nesse estado, o homem é controlado por Satanás, não somente na sua mente, mas também no seu espírito, principalmente, porque agora o governo não é mais de Deus, o coração dele não, ou o espírito dele, não pertence a Deus, mas pertence ao diabo, porque ele entregou o domínio, não só da terra, mas o domínio da sua própria pessoa. E ele se tornou idólatra. Então, ao invés de se render a Deus, o homem agora passou a se render a tudo que existe, a imagens de escultura, a coisas que estão relacionadas a misticismo, feitiçaria e muitas outras coisas. O homem passou a se render a coisas e não a Deus. E isso está lá em Êxodo 20, verso 4, que fala de uma maldição que seguiria gerações por aqueles que se rendessem a outras coisas, senão ao Senhor. Porque o Senhor diz, não terás outros deuses diante de mim, não faça imagem de escultura, ou seja, não se dobre diante dessas coisas, porque só Ele é o Senhor. Só Ele reina, só Ele tem a capacidade de conduzir a nossa vida conforme o plano que Ele fez. O resto é o homem buscando preencher vazios. E essa busca, ela não é muitas vezes, mas sempre vazia, ineficaz. O homem, ele busca preencher, ele vai perceber um determinado poder, uma força espiritual, mas que isso não vem de Deus e que isso só está causando destruição. Nesse estudo também, a gente foi exposto a algo muito interessante, que é o estado onde, esse é o estado onde o espírito do homem é amaldiçoado, que é o contrário. Lembra da dicotomia, da diferença? Em Deus, o homem, o coração do homem, o espírito do homem é abençoado. Fora de Deus, o espírito do homem é amaldiçoado.
E a gente vai abrir lá em Deuteronômio 28, que vai falar exatamente sobre isso. 28, verso 15. Aleluia. Diz assim: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, ou seja, aquilo que você produzir, e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. E até o final do texto, ele vai falar também de uma série de doenças que iriam perseguir e alcançar essas pessoas com muita facilidade, porque estavam fora da bênção. Se na bênção hoje em Cristo Jesus, a infeliz, ela é ousada o suficiente para tentar. E isso vai depender também da nossa autoridade, do nosso exercício de autoridade, porque Deus disse: domine. Você tem o domínio. Em Cristo Jesus, esse lugar de bênção te colocou de volta nesse estado de domínio. É você quem diz: você não tem lugar na minha vida. Sintoma, você tem que sair. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz em nossas vidas. Por ela, a gente vive a vida de Deus. Quando nós aprendemos e nós deixamos que ela preencha o nosso coração, e essa palavra que preenche o nosso coração sai pela nossa boca, cheia de vida, as circunstâncias e as situações ao redor, que pode ser a doença, elas têm que se render ao nome de Jesus. Porque ele recebeu o nome sobre todo nome. E todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor. Então, diante do mundo espiritual, e a doença é algo que é espiritual. Assim como a bênção é espiritual, e a gente vai chegar no último ponto ainda, a maldição também é espiritual. E as coisas que frutificam dela também são espirituais. Assim como a bênção tem um fruto, que Deus disse: frutifique. Deus abençoou e disse: frutifique. Então a gente pega essa palavra, a gente se enche dessa palavra e frutifica por ela. E a gente tem todo o manancial de Deus para frutificar por meio daquilo que Ele já liberou. Então, a gente ainda está no ponto 2, que o homem sem Deus não está na bênção. E aí, a partir disso, e nessa condição, toda sorte de mal tem o direito e o poder de alcançar o homem nessa condição. Ele não sabe nem como sair. Você já conheceu pessoas assim? Está num estado, está numa determinada situação e não sabe como vai sair daquilo. Parece que realmente tudo vai se acabar ali. Deus me abandonou e eu estou nesse mundo sozinho. E até uma consciência de Deus, da existência de Deus, aí até foge. Por quê? Por causa dessa distância e de estar fora do lugar da bênção de Deus. Porque a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. E aí, nessa condição, vieram o fracasso e a derrota como parte da realidade do homem sem Deus. Tudo isso que eu estou falando nesse segundo ponto, ele está incluído no estudo, a mensagem do Evangelho que a gente está ensinando no Petras Kids.
E o terceiro e último ponto que eu quero falar é a bênção é espiritual. E eu quero ler com você Efésios 1, verso 3. Você é abençoado? Aleluia. Amém. Deixa eu achar também aqui o texto. Aleluia. Efésios 1, verso 3. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração a Jesus, o recebemos como o Senhor e Salvador da nossa vida, deixamos Ele conduzir a nossa vida. Agora, e a partir de agora, passamos a viver o que Deus pensou, o que Deus planejou, aquilo que nós nem podíamos imaginar, porque o homem sem Deus, ele não conhece o que Deus pensa. Ele não consegue alcançar a mentalidade de Deus, porque a mentalidade de Deus é espiritual. Mas em Cristo Jesus, onde nós somos colocados, nós temos esse lugar da bênção e nós conseguimos entender pelo Espírito, no nosso espírito, porque o Espírito Santo veio habitar em nós, o que Deus pensa a nosso respeito. E aqui o apóstolo Paulo diz que ele nos abençoou. Ele também liberou palavras sobre nós. E o que valia para Adão, vale também para nós. Ser prósperos, ser férteis. Sabe, muitas vezes, da nossa mente, podemos até fazer planos, mas quando a gente pensa o que Deus pensa, entende pelo Espírito o que Ele deseja, com certeza aquilo vai dar certo. E eu não estou fugindo do assunto de cura, mas eu estou falando da nossa realidade. Essa é a nossa realidade em Cristo Jesus. Então, eu sou um espírito. Fala, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Então, quem eu sou eu sou um espírito. Eu tenho uma alma, uma mentalidade, eu tenho emoções e eu habito em um corpo. E se quem eu sou é o espírito, a realidade do espírito deve governar a minha mente e deve também governar o meu corpo. Então, se a bênção é espiritual, a bênção ela é essência, ela está inerente, atrelada ao meu espírito, ao meu coração. E essa realidade da bênção, ela deve governar a minha mente e deve governar o meu corpo. Se no meu espírito eu tenho a bênção do Senhor é do meu espírito, então, no meu corpo, essa bênção, ela determina também que as minhas células são abençoadas, que os meus órgãos são abençoados, que a minha visão é abençoada. Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom. Um versículo que David sempre gosta de falar, é que Ele nos deu tudo, tanto para a vida comum, e para a piedade, para viver com Ele, para nos relacionarmos com Ele. Ele já fez tudo. Então, quando Ele nos abençoou em Cristo Jesus, tudo que pertence a Cristo nos pertence. E a saúde e a perfeição que está em Cristo Jesus nos pertence. Embora o mundo seja atacado e seja um lugar onde doenças e mazelas estejam assolando, isso é do lado de fora. Lembra do senso comum das pessoas desse tempo, de que bênção é algo do lado de fora que elas precisam buscar? Na verdade, essa é a realidade do mundo. No mundo, muitas coisas estão do lado de fora. Mas nós não buscamos coisas do lado de fora, porque a nossa realidade está no nosso espírito. Buscamos coisas do lado de dentro, porque é aqui, no nosso espírito, que Deus habita pelo seu espírito. Às vezes nós temos até aquele costume de olhar para cima e dizer, Deus, alguma coisa, eu preciso. É só um senso comum
de que Deus está acima, Deus está nos céus, uma realidade que talvez venha de muitas gerações e que chegou até nós. Mas nós precisamos entender que tudo que pertence a Deus já está dentro de nós, porque Ele habita em nós pelo seu Espírito. Aleluia. Então, eu sou um Espírito e bênção é parte da minha identidade em Cristo Jesus. E ela é revelada no mundo espiritual. Olha só o que o texto está dizendo. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Cristo é conhecido espiritualmente. E nós em Cristo, nós somos conhecidos como Ele é. O apóstolo João diz que assim como Ele é, nós somos. Então, quando nós dizemos, em o nome de Jesus, saia. Em o nome de Jesus, doença. Em o nome de Jesus, sintoma. Não é de qualquer maneira, é porque realmente esse nome nos pertence e faz parte da nossa realidade. Ele é a nossa identidade. Quando você foi fazer o seu documento de registro geral, que a gente chama de RG, as pessoas chamam esse registro de identidade, porque tem a sua foto e tem ali as suas informações. E espiritualmente a gente pode associar que em Cristo Jesus as informações e aquilo que está relacionado a Ele está relacionado a nós. Foi escrito no céu, no dia que eu me entreguei a Ele, meu nome foi escrito no livro da vida. O nome de Jacilene, agora ela pode dizer no meu nome. No meu nome expelirão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É a bênção do Senhor que enriquece. É o poder de Deus para que eu seja próspera, para que eu seja fértil, para que eu tenha sucesso em tudo. Tem muitas coisas que eu não sei fazer. E que eu sei que todos os dias Deus me expõe a dizer assim, você pode. Tem uma capacidade dentro de você para produzir, para dar certo. Muitas vezes, tem tantas mudanças que acontecem na nossa vida, mas Deus diz que a gente pode passar por essas mudanças, tendo a instrução certa e produzindo fruto e dando certo, porque nós revelamos quem Ele é. E em saúde, eu pulei alguns textos no ponto 1, que falam de Abraão e de Isaac. Está lá em Gênesis 12, 2 e 3, em Abraão, e Gênesis 26, todo o capítulo vai falar de Isaac. E nesses dois casos, Deus liberou uma palavra para eles, que eles seriam uma bênção. E eu achei interessante que a gente não sabe nada sobre essas pessoas terem ficado doentes na vida. Não tem registro. Me ajudem aí os mestres, se vocês já viram algum livro, alguma coisa, porque eu nunca vi nenhum registro dizendo que esses homens ficaram doentes. Porque eles tinham uma palavra. Não é que eles não erraram em nada, mas eles tinham uma palavra de Deus e talvez se eles precisassem se corrigir, a gente tem um registro bíblico dizendo que eles se corrigiram. Nesse Gênesis 26 mesmo, ele fala da cena de Isaac, que Deus liberou uma palavra de bênção para Isaac na terra de Gerar. E ali ele cavou poços e onde ele cavava, brotava água. As civilizações antigas, elas sempre, glória a Deus, elas sempre se colocaram perto de regiões que tinham água. Por quê? Porque a partir dali elas poderiam plantar, produzir, colher, sobreviver a partir daquelas fontes de águas. Então, naquela terra seca, onde Isaac ele mandava cavar, brotava água. E o superior, Abimeleque, ele diz que ele era rei, não era? Me ajude aí. O rei Abimeleque, ele começa a dizer que você se tornou mais poderoso do que nós.
A bênção de Deus era tão evidente que aqueles que estavam do lado de fora diziam, olha, não fica aqui mais não, porque você prospera mais do que nós. Você faz, isso é tão abundante em você que a gente precisa que você saia. A bênção do Senhor, ela é evidente até para aqueles que não entendem quem é Deus. E ao final do texto, tem eles mesmos, aqueles que foram enviados contra Isaac, reconhecendo que só pode ser que Deus é contigo. Sabe que Deus é contigo? Você pertence a Ele. Você leva o nome dEle. E a bênção do Senhor é quem está dentro de você. A sua cura, a sua prosperidade, a sua capacidade de gerar e de frutificar está dentro de você. Está dentro de nós e nós colocamos para fora. A nossa capacidade de organizar a nossa mente, de viver abundantemente, é por causa da bênção do Senhor. Aleluia. E o último texto que eu quero ler é Colossenses 1. Colossenses 1, 13 e 14. Aleluia. Então nós vimos o que é a bênção, a condição do homem sem Deus e que a bênção é espiritual. Assim como nós somos um espírito, a bênção de Deus é espiritual. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Essa é a nossa realidade. Vivemos como redimidos, não como aqueles em que toda sorte de miséria, doença, morte tem toda a liberalidade e legalidade de alcançar. Não, nós vivemos a realidade da redenção e somos abençoados em Cristo Jesus. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É dicotômico também. A gente pode pensar como exemplo aquela história lá do rico e do Lázaro. Duas realidades espirituais que um não podia se transportar para o outro. A nossa realidade está em Deus, porque nós nos entregamos a Ele. E a nossa realidade, ela precisa ser vivenciada. Ela precisa ser experimentada. Ela precisa gerar frutos, porque já existe a bênção dentro de nós. E a gente precisa abrir a nossa boca para declarar que essa é a nossa identidade, de abençoado. Essa é a minha realidade, eu sou curada. Eu sou livre. Em Cristo Jesus eu tenho todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E então, nós não precisamos temer realidades que estão fora de Cristo. Se a minha e a sua família viveu tantas coisas, parentes que morreram disso ou daquilo, nós não precisamos temer, porque a nossa realidade é Cristo. Aleluia. Essa bênção e esse poder é revelado no nosso corpo. E é essa realidade de Cristo em nós. Segundo 1 Pedro 2, 24, que diz que por suas chagas nós fomos sarados. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou as nossas enfermidades. E agora nós vivemos a realidade dele. E eu fico pensando que Jesus Cristo andando na terra, andou como um homem poderoso, em que também não se ouviu dizer que Jesus ficou doente nem de uma gripezinha, nem um espirro. Não tem registro. Mas, ao contrário, doenças infecciosas, ele
colocava as mãos e curava. Para que se cumprisse o que o profeta disse, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Essa é a nossa realidade em Cristo Jesus. Somos abençoados. Vivemos a realidade de Cristo e não a do mundo. O mundo pode dizer que existe uma proliferação e uma disseminação de inúmeras doenças, de crises, de doenças emocionais, mas a nossa realidade, a minha realidade é Cristo. Porque eu estou nele, eu fui enxertada nele. E eu posso viver a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Eu quero chamar o ministério de louvor. Aleluia.